Fala galera, tudo bom? Olha só, na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma continuidade sobre as leis de Newton que a gente tinha visto na aula passada, só que a gente vai aproveitar essas leis de Newton e a gente vai começar a fazer uma análise sobre os tipos de força que aparecem na natureza. Especificamente 5 tipos de força que a gente vai estar estudando, que é a força-peso, força-tração, força normal, força de atrito e a força elástica. Essas 5 forças, elas são muito cobradas, são cobradas com uma recorrência alta, com alta frequência nas provas. E é por isso que você precisa prestar atenção, é por isso que você precisa ter esse cuidado quando está analisando esses tipos de força, tá bom? E é por isso que eu vou detalhadamente e com cuidado analisar cada um desses tipos de força, tá bom? Então vem comigo e se liga, tá? Mas para a gente começar a analisar esses tipos de força, eu preciso lembrar inicialmente das leis de Newton que a gente tinha estudado na aula passada, as 3 leis de Newton, que a gente trazia primeiro a lei da inércia, que essa lei da inércia era uma análise de que o objeto ele poderia estar em repouso ou estar em movimento com velocidade constante. E aí, se ele tivesse isento de uma força resultante, o objeto ele tenderia a manter essa velocidade e tenderia a manter esse movimento dele. Ou se ele estivesse parado, ele iria permanecer parado, tá bom? Mas aí vem a segunda lei de Newton e diz o seguinte, olha, se eu quiser alterar a velocidade do objeto, eu aplico uma força sobre ele. Se eu aplicar uma força sobre ele, eu altero o movimento dele. E aí surge uma força resultante. Essa força resultante ela é dada pelo produto da massa pela aceleração, tá? E por último, vem a questão da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Onde essa lei da ação e reação, ela fala o seguinte, que se um objeto aplica uma força sobre um outro objeto, esse outro objeto, por sua vez, ele responde, aplicando uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, tá? E qual é a atenção é que, nesse cuidado, você precisa prestar atenção de que a ação e a reação, elas não são aplicadas sobre o mesmo objeto. Elas são aplicadas em objetos diferentes. Elas são aplicadas em objetos diferentes, tá? Eu aplico a força sobre um, esse um ele reage aplicando a força sobre mim, tá bom? Tranquilidade? Então, ó, esse é o cuidado que você precisa ter quando vai analisar as leis de Newton. E aí, qual é o tema da aula de hoje? É os tipos das forças, tá? Que vão estar atreladas a essas 3 leis. Primeiro tipo que a gente vai estar analisando é uma força muito comum no dia a dia, certo? Que é a força que a gente chama de força-peso. Na realidade, a força-peso, ela é uma força que a Terra puxa a gente para baixo. Então, olha só, é uma força com que a Terra ela está exercendo, puxando os objetos para o seu centro, certo? Mas aí, a força-peso, ela é chamada de força de campo. É uma força que ela tem origem no campo gravitacional terrestre. E aí é por conta disso que a Terra puxa os objetos para baixo. Ah, mas Caio, então qual seria a reação da força-peso? Onde é que está a reação da força-peso? Presta atenção. Se a Terra lhe puxa para baixo, como uma ação, você também puxa a Terra para cima como uma reação. Ah, mas e por que eu não consigo puxar a Terra? Porque é muito mais fácil mexer na sua massa do que na massa da Terra, certo? A inércia da Terra é maior do que a inércia do que a sua inércia, do que a inércia do seu corpo, tá bom? Então, em função disso é que você acaba puxando a Terra acaba ali puxando para baixo. Ah, mas ela vai puxar para baixo com que intensidade? Ela puxa para baixo, certo? Com a força que a gente diz que a intensidade dessa força ela é dada assim, ó. A força-peso é calculada como a massa multiplicada pela gravidade, pelo módulo da gravidade, certo? Então, a gente calcula a força-peso dessa forma, m vezes g, certo? Então, preencha aí no teu livro com cuidado, mas preste atenção. A força-peso é a força com que a Terra puxa os objetos para baixo, para o centro da Terra, tá bom? Tranquilo? Lembrando que ela é a ação e a reação está lá no centro da Terra, onde você está puxando a Terra, certo? Tranquilo? Olha só, por exemplo, o que é que vai acontecer? A massa, gente, é uma propriedade intrínseca do corpo, certo? A massa ela não sofre alteração. Se eu estou aqui na Terra, se eu estou na Lua, seja lá onde eu estiver, a minha massa ela vai ser a mesma. A não ser que eu altere a minha massa. Se eu não alterar, se eu tirar a matéria, como dizem em química, se eu tiro matéria ou se eu coloco matéria, eu altero a massa. Se eu não mexer nisso, eu não estou alterando a massa. Tá bom? Mas o que é que acontece? A força com que a Terra ou com que o planeta ele me puxa, ela é alterada. Por que ela é alterada? Porque depende desse valor da aceleração da gravidade do local.
a aceleração da gravidade no local, ela influencia bastante no valor daquela força-peso, tá bom? Então precisa desse cuidadozinho quando você vai estar analisando força-peso. Lembrando que peso é uma força com que a Terra puxa o objeto para baixo. E aí, o que é que acontece? No caso, a nível do mar, essa gravidade, ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que a gente arredonda, no dia a dia, a gente acaba arredondando para quanto? A gente acaba arredondando para 10, certo? Na maioria das questões a gente acaba fazendo isso. Mas aí, olha só, o que é que se liga? Vê, para você se ligar, para botar um exemplo em prática, vê só, foi cobrado na Mackenzie em 2017 o seguinte tema: quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência, era de aproximadamente 300 quilos. Então ele disse o seguinte, ele disse que a massa do astronauta total, certo, era de 300 quilos. Tá? E aí ele fala o seguinte, o campo gravitacional lunar é aproximadamente 1/6 do campo gravitacional terrestre. Ou seja, ele disse a mim o seguinte, a gravidade na Lua, ela corresponde à gravidade da Terra dividido por quanto? Por 6. Tá? Se a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então ele disse, ó, a gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Podemos afirmar que a massa de Armstrong é de 300 kg. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Por quê? Porque a massa dele não sofre alteração. Tá? Aí ele fala, e seu peso é de 500 newtons na Lua. E aí? Vê só. Preste atenção comigo. Se o peso dele é dado por essa relação, massa vezes gravidade, então eu fico com o seguinte, o peso dele na Lua vai ser a massa vezes a gravidade da Lua. Não é verdade? Só que essa gravidade na Lua, ela é a gravidade da Terra dividida por 6. Então eu vou dizer o seguinte, que o peso na Lua vai ser igual à massa, que é 300, vezes a gravidade, que é 10, dividido por quanto? Por 6. Então o peso dele na Lua vai ser 300 vezes 10 dá 3.000, dividido por 6, isso aqui vale quanto? 500 newtons. Então, ó, preste atenção, o peso dele na Lua vale quanto? 500 newtons. O peso dele na Terra vale quanto? 3.000 newtons. Tá bom? Não sofre alteração. Na Terra, o peso dele vale 3.000 newtons. Tá? E outro detalhe, que a gente está falando isso na superfície da Terra. Certo? Se ele for para uma determinada altitude, aí sofre alteração. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Se liga. Olha o que ele fala na letra A. A massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é de 500 newtons. Verdadeiro. Na Lua é verdade. A massa é de 300 kg, porque a massa não altera, e o peso dele, ó, 500 newtons. Tá certo? Na letra B ele fala o seguinte, a massa total de Armstrong é de 50 kg. Oxê. E ele fez o quê? Alterou a massa? Ele não altera a massa, né? Então, ó, falso aí, tá? Letra C. A massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg. Na Terra é de 300, mas o peso não é 500, o peso é 3.000, tá? Letra D. A massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é de 3.000 newtons. Falso, tá? Tudo trocado. E letra E ele diz, o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. Isso aí é errado. A massa é que são iguais, tá bom? Então se liga e isso é só para a gente começar a trabalhar com a questão da força-peso. Tranquilo? Beleza, fera? Deu para entender? Tranquilidade? Agora, o que é que acontece? Vê, existem situações que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um objeto, por exemplo, ele em cima da mesa. Certo? Se eu pego, por exemplo, esse tablet, tá? Tá aqui o tablet. Se eu pego ele e coloco ele, eu solto ele aqui, se eu soltar ele, é lógico que ele vai cair. Por quê? Porque a força-peso age sobre ele, puxando esse objeto para baixo. Aí ele cai. Mas se eu colocar ele em cima da mesa, ele não cai. Por quê? Porque, olha só, a força-peso vai puxar o objeto para baixo. Esse objeto, por sua vez, nesse controle, por exemplo, se eu coloco esse controle aqui, se eu soltar ele aqui, ele cai. Mas se eu coloco ele aqui em cima, a força-peso puxa ele para baixo. Por sua vez, ocorre uma força de contato entre o controle e a mesa, certo? Onde esse controle ele vai empurrar a mesa para baixo.
não é verdade? Então o controle aplica uma força. Por sua vez, a força reage, empurrando esse controle para onde? Para cima. Então há uma força de ação, que é a força de contato entre o objeto, entre o controle e a superfície, e há uma reação que é da superfície no controle. Essa força de reação da superfície no controle é o que a gente dá o nome de força normal, tá bom? Então esse é um segundo tipo de força que a gente vai estar estudando, beleza? Então, gente, dando continuidade a essas forças que a gente está analisando, existe o segundo tipo de força que eu vou chamar, certo? Que é algo que eu chamo de força normal, onde essa força normal é uma força que a superfície aplica sobre o objeto. Qual é o detalhe? É que a força normal ela vai acontecer em função do seguinte: se eu coloco um livro em cima da mesa, a tendência desse livro, se ele não estiver em cima da mesa, ele cair, ele vai ser jogado para baixo. Quando eu coloco ele em cima da mesa, ele, por sua vez, ele continua sendo puxado para baixo. Esse livro continua sendo puxado para baixo pela força peso. Só que como tem a mesa, ele vai empurrar a mesa. Então ele aplica uma força de contato na mesa. Então existe uma força que vai sendo empurrada para baixo, certo? Que essa força é uma força de contato, que por sua vez, a superfície ela reage, empurrando esse objeto para cima. Essa reação é o que a gente chama de força normal. E qual é o detalhe? É que essa força que o objeto vai sendo puxado para baixo, certo? Ela tem o mesmo módulo da força peso. Ela não é a força peso. Por que não é a força peso? Porque força peso é a força de campo. A força normal e essa força que está sendo aplicada do livro ou do objeto na superfície é uma força de contato. São naturezas diferentes. Mas o módulo dessa força que o livro aplica sobre a superfície, ele tem mesmo módulo, ele tem mesma intensidade da força peso. Tá? Isso no caso, se o objeto estiver na superfície horizontal, como é esse caso aqui, tá bom? E aí, por sua vez, como essa força aqui é uma força de ação, ela vai puxando o objeto para baixo, por sua vez, a normal ela reage, a superfície reage, empurrando esse objeto para onde? Para cima, tá bom? Então preste atenção que a força normal ela é a força de contato, não é uma força de campo como é a força peso. E é comum perguntarem o seguinte: a força peso ela é uma força de ação e a normal é uma força de reação. Isso é verdade ou é mentira? É mentira. Por quê? Porque a força normal é uma força de contato e a força peso é uma força de campo. Elas têm naturezas diferentes. E por terem naturezas diferentes, elas não podem fazer parte do par ação e reação, tá bom? Então preste atenção nesse detalhe. Mas o que acontece, o que você precisa lembrar? Que a força normal é uma força que a superfície aplica no objeto, puxando o objeto para cima, tá bom? Tendendo a puxar o objeto para cima. E qual é o detalhe? É que a superfície ela aplica uma força que é sempre perpendicular ao plano. O que significa perpendicular? Que forma 90 graus com a superfície, tá? A normal ela forma sempre 90 graus com a superfície. Um segundo tipo de força de contato, certo? É o que a gente chama de força de tração. Então, ó, a força tração, ela ocorre quando, por exemplo, eu faço uma conexão de um objeto com um fio. Nesse caso aqui que eu estou te mostrando, eu tenho um fio que está conectado, um fio preso. Esse fio, está ligado a uma roldana. Essa roldana ela transmite o movimento do fio, certo? Até esse objeto aqui. Esse objeto, por sua vez, ele está pendurado. Ele está pendurado por quem? Pelo fio que está puxando ele para cima. Esse fio, certo? Ele está transmitindo a força. Essa força que é transmitida através do fio a gente chama de força de quase que não sai. Mas ela é chamada de força de tensão ou força de tração, tá bom? Ou um ou outro, ou um nome ou outro, você que sabe. E assim, nas provas eles costumam chamar de força de tensão, tá bom? Tranquilo? Mas não estranhe se ela é chamada de tração. Tranquilidade? Então, ó, é uma força que ela é transmitida através de fios, cordas, cabos, etc. Tá? Essa força ela é transmitida através desses instrumentos, beleza? Como por exemplo, olha essa questão. Essa questão ela diz o seguinte: ela coloca dois objetos pendurados, tá? O sistema a seguir apresenta aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e a tração no fio é igual a 72 newtons. Considere que a massa de A é maior que a massa de B. Olha, se a massa de A
se a massa desse objeto aqui é maior do que a de A é maior do que a do B, significa dizer o quê? Significa dizer que a tendência de A é descer e a tendência de B é subir, tá bom? O fio é inextensível e não há atrito na polia. A diferença entre as massas desses dois corpos é de quanto? Então, o que é que eu preciso me ligar? Eu preciso me ligar como a gente vai fazer a análise das massas desses objetos. A distribuição de forças também, tá? Então, são detalhes que toda questão ela traz para você e que por isso eu vou pedir a você um pouquinho de atenção quando a gente for resolver, beleza? Então preste atenção. Então olha só, o que é que eu vou pedir a você? Eu vou pedir a você um cuidado quando você for desenhar as forças que estão agindo sobre esse objeto, tá? Então quais seriam as forças que estariam agindo sobre ele? Vê só, a tendência do objeto A é ele descer. Então por que ele desce? Porque existe a força peso que puxa esse objeto para baixo. Então tem aqui, ó, a força peso puxando esse objeto para baixo. Por sua vez, tá? O objeto A, quando ele desce, ele puxa o objeto B. Mas ele puxa o objeto B com uma força aqui, ó, uma força de tração. Por que tração? Porque é uma força que vai ser transmitida através do fio, tá? E aí o que acontece? Quando ele puxa o objeto B, esse objeto B vai sofrer a força da tração que vai puxar ele para cima. Por sua vez, esse objeto B ele também é puxado para baixo. Ele é puxado para baixo com quem? Com a força de módulo PB, certo? Então, separadamente, quais são as forças que estão agindo sobre ele? Eu tenho, primeiro, ó, vê só. Eu tenho a força peso, puxando o objeto A para baixo. Eu tenho a força tração, que puxa esse objeto para cima. Beleza? Então, se eu quisesse escrever a força resultante que está atuando sobre esse objeto A, então eu vou escrever assim, ó, força resultante em A vai ser a força peso, que puxa ele para baixo, menos quem? Menos a força de tração. Tranquilo? Então, força peso menos força de tração. E isso aqui, ó, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Aí qual é o detalhe? É que primeiro, é que aqui é o peso de A. Qual é o detalhe? Ele quer saber esse peso de A, essa massa de A. Mas ele disse o seguinte, ó, ele disse que a força de tração, certo? Ela vale 72 newtons. E outro detalhe, ele disse também que a aceleração vale quanto? A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, a força peso aqui, ó, vai ser a massa de A vezes a gravidade, menos a tração, que vale 72 newtons, é igual a massa de A aqui, ó, que quanto é que vale a massa de A? Eu não sei, né? Mas eu sei que a aceleração vale 2, tá? Quando eu for fazer aqui, olha, quando eu for resolver isso aqui, vai ficar o seguinte, ó. A gravidade vale quanto? Vale 10, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar de G, eu vou colocar 10, tá? Então, ó, 10. Então, dessa forma, esse 2MA tá positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar MA vezes 10, 10MA menos 2MA. Então, dá 8MA, é igual a 72. Então, a massa de A vai dar 9 quilos. Beleza? Então, achei o valor da massa de A. Vamos fazer para a massa de B agora? Então, ó, para eu resolver a massa de B, eu vou fazer o seguinte. Ó, a força resultante sobre o objeto B. Quem é que vai ser a força resultante sobre o objeto B? Quem é que puxa esse objeto B para baixo? A força peso, né? Então, ó, o peso de B. Quem é que puxa ele para cima? A tração. Qual é o detalhe? É que essas duas forças, tá? Elas estão para sentidos opostos. Mas quem é que tem que ganhar? A tração. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar tração menos o peso de B. Isso aqui vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Então, quando eu for resolver isso aqui, vai ficar o seguinte. Ó, fica o seguinte, ó, a tração, que deu 72, menos o peso de B. Quem é o peso de B? É a massa de B vezes 10. É igual a massa de B aqui, que vale quanto? Eu quero saber, vezes 2. Certo? Quando eu for fazer isso aqui, vai ficar 72 é igual a 12 MB. Dessa forma, a massa de B vai dar quanto? Vai dar 6 kg. Então, quanto é que dá a diferença entre as massas, que é o que ele quer? Ele quer a massa de B menos a massa de A. Quando eu for fazer isso, ó, a massa de A menos a massa de B vai ficar 9 menos 6. Quanto é que dá 9 menos 6? 3 kg. Então, essa é a diferença entre as massas. Resposta letra B. Tranquilo? Beleza? Então, ó, observe que a gente analisou força-peso,
força tração, força normal. Daqui a pouquinho a gente volta para analisar outros tipos de força, tá bom? Então se liga. Valeu! Então olha só, galera, dando continuidade aos tipos de força que a gente tem, certo? A gente tem o quarto tipo de força. O primeiro foi força-peso, o segundo força normal, o terceiro força tração. O quarto tipo de força é uma força que a gente chama de força elástica. Força elástica é aquela força que é aplicada sobre corpos que podem sofrer deformação e retornam ao seu estado inicial, tá? Então quando eu puxo uma mola de um carro, por exemplo, quando eu vou puxar essa mola de um carro, puxo ela, quando eu solto, ela retorna ao estado inicial. Quando eu puxo a mola de uma caneta, certo? Eu puxo ela um pouco, ela deforma e aí depois ela retorna ao seu estado inicial. E isso faz com que esse corpo ele sofra deformações elásticas. Essas deformações elásticas fazem com que eles se deformem e depois retornem ao ponto inicial. Só que qual é o detalhe dessa força? É que quando eu aplico uma força sobre esse corpo, certo? Eu deformo ele em um determinado X, uma determinada deformação. Se eu quero realizar uma deformação maior, eu aplico uma força maior, tá? Então essa força ela precisa ser crescente. Então o que é que acontece? Quando eu vou construir o gráfico, eu observo o seguinte, eu aplico uma força, F1, eu causo uma deformação X1 na mola, tá? Quando eu quero causar uma deformação maior, eu aplico uma força maior, certo? Aí eu causo uma deformação X2. Qual é o detalhe? É que se você reparar, essa força, tá? Ela deve ser proporcional à deformação sofrida pela mola. Então a força aplicada, ou a força elástica, ela é proporcional à deformação sofrida pela mola. E se você reparar aqui, ó, preste atenção, que eu tenho um triângulo que ele é formado aqui, ó. Olha esse triângulo aqui. Dá para ver o triângulo? Certo? Se você olha para esse triângulo, essa reta, ela tem uma angulação aqui, que eu vou chamar essa angulação de θ, tá? E observa que nesse θ, eu realizo duas análises aqui, ó. Primeiro, esse cateto oposto a esse ângulo, certo? Que a gente vai chamar de força. E a segunda análise, esse cateto adjacente, que a gente vai chamar de deformação. Quem seria, nesse caso, a tangente desse ângulo? Quem é a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo θ? Ela vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, que é a força, em função da deformação, vai ser o x, certo? Essa tangente desse ângulo θ, ela vai ser um valor constante. Por quê? Porque para essa força aqui, ó, a inclinação é a mesma da reta. Para essa outra força aqui, a inclinação também é a mesma. Então observa que como o ângulo é o mesmo para os dois, esse ângulo ele é uma característica dessa mola, desse material, tá? Que é o que a gente vai chamar de constante elástica. Ou seja, a tangente de θ, esse valor aqui, ó, ele vai ser numericamente igual, tá? Olha só, a tangente de θ, ela vai ser numericamente igual a uma constante, que eu vou chamar essa constante aqui, ó, de constante elástica de quem? Elástica da mola. Então ela vai ser uma característica da mola, tá? Ela diz o seguinte para mim, ó. Ela diz a dificuldade ou a força que eu devo aplicar a essa mola para que ela deforme uma unidade de comprimento. Por exemplo, se eu digo a você o seguinte, eu tenho uma força, que essa força, essa constante elástica da mola, ela vale, K vale 500 newtons por metro, significa dizer o seguinte, ó, que para que essa mola, ela deforme 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 500 newtons. Tranquilo? Então essa é a característica da constante elástica. Ela determina a dificuldade ou a força que a mola ela precisa receber para deformar uma unidade de comprimento. Tá bom? E aí o que é que acontece? Quando eu observo essa situação aqui, ó, eu fiquei com o seguinte. Eu fiquei que a constante K ela vai ser igual à força aplicada em função da deformação sofrida pela mola. Tá? Então a força elástica ela vai ser K multiplicado por X, onde esse K é a constante elástica da mola. Ela determina, certo? Ela vai determinar para mim a dificuldade ou a força aplicada para que eu deforme uma unidade de comprimento,
certo? Tranquilo? E esse X aqui, ó, esse X vai ser a deformação sofrida pela mola. Tranquilidade, fera? Beleza? Molezinha, né? Beleza. Então, ó, esse é o quarto tipo de força, força elástica, que a gente vai estar trabalhando, tá? Preste atenção que o próximo tipo de força, a força de atrito, ela requer muito cuidado, muita cautela na sua análise, tá bom? Então daqui a pouquinho eu retorno. Preste atenção. E aí, galera, olha só. A gente discutiu já sobre 4 tipos de força. Força a peso, certo? Força normal, força tração, tá? Força elástica. E agora a gente vai discutir o último tipo de força, que é o que a gente chama de força de atrito. Essa força de atrito, ela tem origem na rugosidade dos materiais, tá? Por mais que a gente diga que a superfície ela é perfeitamente plana, ela apresenta rugosidades, ela apresenta nervuras, que essas nervuras elas acabam dificultando ao movimento de um objeto que está em cima dele, certo? É graças a esse atrito, por exemplo, que você consegue caminhar. É graças ao atrito também que o carro ele consegue frear, com que o carro consegue, por exemplo, acelerar, tá? E o que é que vai acontecer? Às vezes esse atrito a gente acha que ele está prejudicando a gente, quando na realidade ele ajuda, tá? Mas também é esse mesmo atrito que apresenta dificuldades, por exemplo, a eu empurrar um móvel. Então, em função disso é que a gente vai analisar 2 tipos de atrito. Quais são esses 2 tipos de atrito? É um atrito que é aplicado quando o objeto está em repouso, que é o que a gente chama de atrito estático, e o segundo tipo de atrito é o que a gente chama de atrito cinético ou dinâmico, onde esse atrito cinético ou dinâmico ele é apresentado quando o objeto está em movimento, certo? Então, o detalhe principal é você analisar como está esse objeto. Se ele vai estar em repouso ou se ele vai estar em movimento, tá bom? Tranquilo? Então, ó, primeira coisa, o que acontece? Imagina que eu pego essa caixa aqui e eu vou analisar algumas situações dessa caixa. Quais são as situações? Olha só. Eu vou aplicar sobre essa caixa forças de intensidades diferentes. Como assim? Vê, eu vou aplicar uma força de intensidade. Olha só. Imagina que eu aplico a primeira força de intensidade de 20 newtons. E aí esse objeto ele não se movimenta. Então o que é que eu estou dizendo a você? Ó, eu estou puxando esse objeto com 20 newtons. Por sua vez, ele não está se movimentando. Então significa dizer que o atrito está segurando esse objeto. Ele está segurando com quanto? Com 20 newtons. Então a força que eu estou puxando é de 20 e o atrito está segurando com 20. Por isso que ele não se movimenta. Então nesse caso aqui, a força de atrito ela vai valer 20 newtons. Agora, eu chego e aplico uma força 2. Essa força 2 vale 40 newtons. E eu ainda observo que esse objeto ele não se movimenta. Então a força de atrito aplicada aí, ó, ela vai valer quanto? Vai valer 40 newtons. Tá? Olha só, eu estou puxando o objeto, estou puxando a caixa não está se movimentando, certo? Aumentei a intensidade da força, ela continuou não se movimentando. Mas aí eu vou chegar e vou aplicar agora uma força F2, certo? F3, que esse F3 ele vai valer 49 newtons. E eu observo que quando essa força é aplicada, o objeto ele fica na iminência de movimento. Então o objeto está prestes a se movimentar. Ou seja, de novo, a força, mas ele ainda não está se movimentando. Se ele ainda não está se movimentando, então significa dizer que a força de atrito sobre ele ainda é quanto? 49 newtons. Ele não está se movimentando. Mas se eu aplicar uma força um pouquinho maior, ele começa a se movimentar. Por exemplo, se eu aplico uma força aqui, ó, F4, que vale 50 newtons. Se esse F4 vale 50 newtons, a força de atrito aqui, ó, ele começa a entrar em movimento. Aqui ele estava em repouso, certo? Aqui ele estava em repouso. Nesse caso aqui, ó, ele estava na iminência de entrar em movimento. E aí eu apliquei uma força um pouquinho maior e ele entrou em movimento, certo? Quando ele entrou em movimento, significou dizer o que para mim aqui? Significou dizer que a força de atrito, eu consegui vencer ela. Mas aí, gente, o que é que está acontecendo? Eu estou dizendo a você o seguinte. Eu estou dizendo a você que até aqui era atrito
estático. A partir daqui é o atrito cinético. Cinético ou dinâmico. Onde o objeto ele vai estar se movimentando, tá? O que é que eu vou analisar nesse início? Eu vou analisar esse aqui, ó. Esse aqui, daqui a pouquinho a gente vai analisar, tá? Então, o objeto de estudo da gente é enquanto o objeto estiver parado. E aí, ó, galera, eu vou puxando esse objeto. Essa força de atrito, ela vai segurar o objeto, mas a força de atrito ela tem natureza na superfície. Se ela tem natureza na superfície, eu vou calcular ela da seguinte forma. Força de atrito, Φ, ela vai ser igual a 1μ vezes a normal. Onde essa força de atrito, ela vai receber a ação da normal. E essa normal, gente, presta atenção, que a normal é aquela força que é perpendicular ao plano. E qual é o detalhe? É que esse μ aqui é uma característica da superfície. A superfície é que tem um determinado coeficiente de atrito. Umas têm uma rugosidade maior, então tem um coeficiente de atrito maior, outros têm um coeficiente de atrito menor, tá? Beleza? Tranquilo? Olha só, outra coisa, o que é que vai acontecer? Quando eu vou analisar a força de atrito estática, essa força de atrito estática ela vai ser escrita assim, ó, Φ estático, o módulo da força de atrito estática, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal, tá? Então, ó, a força de atrito estática, ela é calculada dessa maneira aqui, ó. μ estático multiplicado pela força normal. Tranquilo? Beleza? Agora, presta atenção. Presta atenção que é mais difícil eu colocar um objeto em movimento do que fazer com que ele permaneça em movimento. Ah, mas Caio, o que é que está dizendo com isso? Eu estou dizendo que esse Φ estático, ele vai ser maior do que o Φ cinético. E outro detalhe, é o seguinte, é que essa força de atrito estática, ela é variável. Ela é variável a tal ponto que ela atinge um valor máximo, certo? A partir daquele valor máximo, que é quando ele começa a entrar na iminência de movimento, tá? Quando ele começa a estar na situação de iminência de movimento, a partir desse valor, ele começa a se movimentar. Tranquilo? O valor máximo é quando ele está na iminência de se movimentar. Agora, se ele começar a se movimentar, começa a ser chamado de atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? Onde o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor. É porque é como se você fosse fazer o seguinte, é como você já rompeu o atrito estático, certo? A superfície, ela é meio que raspada, pode dizer assim. Se ela fica mais lisa, eu já rompi o estado de movimento desse objeto, tá? O objeto ele não vai ter tanta dificuldade da superfície segurando esse objeto, esse movimento. Então, a força de atrito cinética ela tende a ter uma intensidade menor do que a intensidade da força de atrito estática, tá? E aí, ó, gente, mas Caio, como é que eu calculo essa força de atrito? Ela é apresentada da mesma forma. O módulo da força de atrito cinética, certo? Ela é igual ao coeficiente de atrito cinético ou dinâmico multiplicado pela normal. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, é que essa daqui, ela tem uma intensidade maior do que essa daqui, certo? O μ estático, ele é maior do que o μ cinético. Mas isso aqui vai implicar em quê? Isso aqui vai implicar em que a força de atrito estática, ela é maior do que a força de atrito cinética. Tranquilo? Beleza? O módulo da força de atrito estática vai ser maior do que o módulo da força de atrito dinâmica. Tranquilidade, fera? Beleza? Beleza? Então, ó, preste atenção nesse gráfico aqui, ó. Olha só. Qual é a conclusão que a gente tira? A gente tira o seguinte, ó. Esse gráfico, ele apresenta para mim pontos aqui que eu posso observar, ó. Primeira coisa, nessa reta inclinada, o objeto aí, ele não está em movimento. Ele está na iminência de se movimentar. A partir desse ponto aqui, ó, quando ele atinge a iminência de se movimentar, a partir desse ponto, qualquer força que eu aplicar vai fazer com que esse objeto se movimente. E aí ele se movimentando, cai na força de atrito cinética. E a força de atrito cinética, ela é constante.
ela não sofre mais alteração, diferente do que era o estático, tá? Então, se eu dissesse a você, por exemplo, ó, o objeto aqui, a força de atrito, ela valia 20, depois valia 40, depois valia 49. Chegou nesse ponto aqui, começou a se movimentar. Se ela começa a se movimentar, ela vai cair para uma força de atrito, que eu vou dizer o seguinte, 42 newtons. Então, há uma força resultante, consequentemente, há uma aceleração, e aí esse objeto ele começa a se movimentar. Beleza? Tranquilidade? Então, preste atenção nisso, tá? Segunda coisa, como eu tinha mencionado a vocês, a força de atrito estática, ela sofre variações. Ela sofre variações no seu módulo. Então, ela vai sofrendo variações até o ponto, de tal forma o seguinte, ó, que ela vai crescendo à medida que o objeto está em repouso ainda. Eu vou aumentando a intensidade da força aplicada, mas o objeto ainda não se movimenta. Chegou num valor máximo, atingiu esse valor máximo, ele está na iminência de se movimentar. Depois desse valor máximo, ele começa a se movimentar. E aí a força de atrito cai, mas ela cai de maneira a permanecer constante, mas o objeto está em movimento. Tranquilo? Beleza? Então a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos se ligar e vamos botar em prática. Beleza? Copiei rapidinho. Então olha só, fera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar em prática agora o que a gente estudou, certo? Olha essa questão. Os blocos 1 e 2 com massas M1 4 kg e M2 igual a 1 kg, respectivamente, estão unidos por uma corda e encontram-se em equilíbrio estático. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre a mesa horizontal e o bloco 1 vale igual a μ. O valor de μ é igual a quanto? Então o que é que acontece? Ele quer saber qual é o valor do coeficiente de atrito. Na situação ele colocou um objeto 2 pendurado, um objeto 1 que está segurando esse objeto 2, mas o atrito está agindo sobre ele. Eu preciso observar as forças que estão agindo, tá? Primeira coisa que você vai fazer é o diagrama de força. E aí, fera, presta atenção que isso é super importante. Não tem como você estudar forças e você não realizar o diagrama de força, tá? Você não construir esse diagrama. Então, olha só. Primeira coisa, sobre o objeto 2. Qual é a força que puxa ele para baixo? É a força peso, né? Por sua vez, a força peso, o objeto não desce porque a tração puxa ele para cima. Essa mesma tração é a que puxa o objeto para a direita, certo? O objeto 1. Mas o objeto 1 ele não se movimenta para a direita porque existe uma força que puxa ele para a esquerda. Essa força que puxa ele para a esquerda é a força de atrito. Tranquilidade? Então, ó, presta atenção. As forças que estão agindo sobre ele. Eu tenho a força tração, eu tenho a força de atrito, o FAT. Beleza? Então, o que é que vai fazer? De novo, analisa a força resultante sobre esse objeto. De que forma? Força resultante sobre o objeto 1 vai ser quem? Vai ser tração menos o FAT. Por quê? Porque a tendência desse objeto é ele ir para a direita. Agora, esse FAT é um FAT estático ou cinético? Nesse caso, é um FAT estático. Por quê? Porque ele está parado. Tá? Mas eu vou escrever assim a força resultante. Ó. Massa vezes aceleração. Apesar da aceleração valer zero. Então, escrevi isso aí. Vamos para o objeto 2. No objeto 2 eu tenho a força peso que puxa ele para baixo. P2. Certo? E a força que puxa ele para cima, que é a tração. Tá? Então eu vou reescrever aqui ó, da seguinte forma. A força resultante sobre o objeto 2 vai ser igual a quem? Vai ser P2 menos T. Isso aqui vai ser igual a massa de 2 vezes A. Aqui é a massa de 1. Beleza? Tranquilidade? Só que qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, é que essa aceleração vale zero. Então esse resultado aqui ó, vale zero. Logo, a tração nesse caso vai ser igual à força de atrito. Vai ter mesmo módulo da força de atrito. Ah, mas como é que calculou a força de atrito? Eu calculo assim, ó. μ vezes normal. Agora, qual é o detalhe? É que quando eu for observar aqui, eu tenho ainda a força-peso que puxa esse objeto para baixo, tá? Aí ele aplica uma força na superfície, a superfície, por sua vez, reage aplicando a força normal. E o peso e a normal aqui, eles têm mesmo módulo, tá? Tem direções, tem sentidos diferentes, mas tem o mesmo módulo. Aí o que é que vai acontecer? Nesse caso, eu posso dizer aqui, ó, que essa normal tem o mesmo módulo do peso, que é calculado como massa vezes gravidade. Então eu fico com
atração, aqui, igual a μ vezes a massa do objeto 1 vezes a gravidade. Só que essa atração ela aparece aqui, ó. Por quê? Porque o peso 2 vai ser igual à atração. A atração, olha, a gente não tinha dito aqui que a atração era igual a isso aqui, então ela vai aparecer aqui de novo. Aí eu fico com o seguinte, ó. O peso 2 é a massa 2 vezes a gravidade, é igual a atração, que é μ, vezes a massa 1, vezes a gravidade, tá? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplificar minha conta aqui, ó. Gravidade de um lado, gravidade do outro. A massa 2 é quanto? A massa 2 é 1. É igual a μ vezes a massa 1, que é 4. Quando eu faço isso, eu acho que esse coeficiente de atrito, ele vai valer 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. Ah, mas Caio, e qual é a unidade? Não tem unidade. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Não tem unidade, tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, ó fera, o que é que você precisa fazer? Somente praticar. Não esquece, toda vez que você for analisar um sistema de blocos, desenhe as forças que estão agindo sobre ele. Desenhe as forças que estão agindo sobre ele, você, a partir disso, você vai poder fazer a análise de toda a situação. Tá bom? Beleza? Então, fico por aqui. Deixo um grande abraço para vocês e detonem, tá? Detonem e o que precisar de mim, podem contar comigo. Tranquilo? Abração a todos. Até mais.